intenção é não deixar fazer com que essas horas ultrapassem as 2 horas extras, né, diárias. Ok. Só isso. Mais uma pergunta. Sim. Se por um acaso acontecer de algum funcionário bater o ponto por outro, isso é motivo de demissão? Olha, eu acredito, Jana, você pode até complementar, tá? Mas Advertência e motivo de suspensão e pode ser rescisão, sim, Ok. Medidas tá? a disciplinares. ocorrência, né, a Opa! recorrência disso é isso. Uhum, Uhum. tá. Ok. Nós vamos ter uma medida de tolerância ao erro, Jana? Tipo O aquela, que... também Ah, a mesma coisa, né? Medidas disciplinares. Aquele colaborador que sempre marca em atraso, sempre esquece o almoço, sempre é recorrente no erro. acho que a gente precisa orientá-lo, né? Assim, então, uma verbal, depois uma escrita, né? Depois suspensão. Vamos seguir a política de consequências que a gente tem, né? Ok, Para poder educá-lo, porque é uma medida para educar, né? Então, ok. Uhum. mais uma pergunta ali, vamos ver aqui. No domingo, como são 6 horas trabalhadas, fica como negativo as horas. Isso é comum? É assim mesmo? E o almoço, 15 minutos? Posso responder essa? Claro, por favor. É Hum, assim, provavelmente está ficando negativo porque a escala está cadastrada com 7 horas e 20, tá? Então, o que que acontece? As escalas flexíveis das pessoas que trabalham no domingo, qualquer dia da semana é computada como hora de 7 horas e 20. Então, é uma coisa que quando eu fui passando na ativação, qual loja que é? Só para mim entender o contexto. O Wagner, deixa eu complementar aqui essa informação. Sim. As lojas de shopping aos domingos trabalham, a maioria delas, um turno de 6 horas, tá? Com Uhum. a possibilidade, porque os shoppings abrem em geral como padrão das 14 às 20. Mas também podemos abrir, pode acontecer, da meio-dia às 20 e também fazer o turno das 7h20 normalmente, Entendi. tá? Então, existe essa possibilidade, né? Mas, Sim. ó, até por flexibilidade, se o shopping fizer a abertura com 6 horas cravadas só, né, não possibilitando essa jornada de 7 horas e 20, aí eu acredito que existe uma tratativa a ser feita dentro daquele dia que é a tratativa de abono, tá? Porque Tá. a funcionária não teria culpa, né? Agora, se o shopping tem essa possibilidade, essa abertura, né? E por regra geral, o escritório disser que sim às 7 horas e 20, daí que se cumpra a escala. Tá. Numa circunstância que, para embasar a decisão interna, tá? Uhum. Se a gente, ok, dá o ok para abertura de turno de 6, mas eventualmente a gente também designe que a abertura seja feita para o turno de 8. A gente tem como fazer essa regulagem? Tem. Ó, pensa assim, a escala de trabalho, quem define ela somos nós, tá? Vou chamar assim, somos nós. Então, por exemplo, se a gente não quiser que essas horas negativas para os domingos fiquem sendo geradas ali no sistema, a gente pode reduzir elas. A gente pode tirar 1 hora e 20 ali e deixar só 6 horas. Só que Tá. automaticamente a escala não vai completar 44 horas semanais. Só esse detalhe. Estando todo mundo alinhado dentro desse ciclo, não vejo Uhum. problema nenhum. O que não pode, né, é ser superior, E se a né? gente decidir, Inferior, por exemplo, olha, nesse domingo abriremos as lojas de shopping a partir do meio-dia. Aí você tem que fazer uma programação de um novo padrão de escala. se É tiver isso? Nas fora do lojas de padrão, shopping? sim. Se tiver fora do padrão já cadastrado, sim. Aí Ok. precisa olhar unidade por unidade, né? Mas assim, por detalhe, gente, por onde eu passei nas ativas, por onde, né, eu fiz as ativações, eu já deixei todo o sistema parametrizado, é, principalmente os shoppings, nas 7 horas e 20. Então, se tiver um novo dizer, uma nova regra, né, a gente precisa ajustar. Internamente a gente vai fazer essa tratativa, então. Só reforçando aí, né, Wagner, foi uma conversa que nós tivemos aí importante, presencial,
que quando acontecer isso, Fê, esse funcionário ele vai ficar devendo horas para nós, né? Talvez essa que foi o grande problema que está gerando nas nossas lojas de domingo aí hoje, né? Que o pessoal não estava entendendo isso. Ele vai, Exato. aí, ele vai ficar devendo horas, porque pelo contrato nosso, uma escala 6 por São 1, 44 horas. são 44 horas, né? Isso que não está entendendo. E Sim. só reforçando de novo, o domingo, né? Até para ter entendimento, nos shoppings da meio-dia até as 2 horas da tarde, ele é facultativo, ele dá abertura para a gente fazer esse movimento de abrir ou não a loja, né? O importante é sempre fechar às Sim, 8, que é o horário dele, né? Sim. sim, Mas para ficar perfeito. claro aí. Legal. Obrigado, Júlio. Obrigada. Acho que a Fabiana levantou a mão, gente, aí não sei se tem mais chat. Oi, eu tô com uma dúvida. Sim, Fabiana. Então, aqui no FVL, as funcionárias, né, elas não trabalham de domingo. E eu tô com alguns eventos que são no domingo. Eu até falei com a Patrícia esses dias, como já foram 5 domingos que elas trabalharam no domingo, né, 4 horas, esses domingos eu vou bater manual, certo? E aí, os próximos, ela falou que precisa fazer a liberação para elas bater o ponto no celular. Eu gostaria de saber como que a gente faz isso. Olha, na realidade, eu observando aqui a sua dúvida e tentando espelhar isso dentro do sistema, se elas já fizerem o registro, porque assim, a escala do FVL, para que todos possam entender, é de segunda a sábado. É segunda a sábado, né? É isso mesmo. Isso, Então, o domingo é folga fixa. O certo. sistema já está programado dessa forma. Se elas registrarem o ponto no domingo, automaticamente essas horas vão ser horas extras, tá? Não vão nem para Sim, banco. sim. Então, é uma coisa que acontece, Fabiana, naturalmente. O registro que elas fizerem no domingo, seja de 1 hora, de 2 ou de 8, com 1 hora de almoço que for, já vai diretamente para o relatório como banco, como horas extras, tá? Aí o que você vai fazer, eu vou te mostrar dentro do relatório, né? Quando eu chegar nessa parte da explicação, você vai entender que ele não vai ir para banco, ele vai num outro campo lá, que é hora extra 100%. Sim, só que assim, esse ponto elas não bateram, porque elas não tinham essa liberação. Então, Então, esse esse é ponto, folha. esses 5 finais de semana, no caso, um até a gente já pagou. Os Uhum. 4 próximos eu vou ter que bater manualmente para elas, certo? Não, elas podem fazer o registro. Ah, elas conseguem? Conseguem, tá? E Tá. aí esse que já aconteceu, como o sistema não está por dentro dessa notícia, né? Como não Uhum. passou por dentro do sistema, é só você passar a informação para a Patrícia mesmo que ela já faz o pagamento naturalmente. Ok. E outra coisa, aqui no FVL, eu e Danila e Amélia, a gente lançava os atestados, né? Sempre colocava o trajeto junto, até a gente tinha falado com você, né? E você Uhum. nos orientou a colocar o horário certinho, né? Então vai continuar dessa forma, certo? É isso mesmo, né, Jana? Porque o documento ele fornece um horário, né? E a determinação que eu tive, né, dentro da regra interna da Petra, é que lance-se o documento exatamente como de fato ele é, tá? Não contando com o tempo de Uhum. trajeto, tá bom? Por exemplo, a pessoa Isso. saiu das 8h30 às 11 horas, mas a hora de entrada é 7h30. Né? E ela chegou ao meio-dia, né? Anteriormente, antes da regra, abonava-se o período todo, né? Não se fazia questão desse horário. Agora não. Agora esse horário, né, entre jornada e ele vai, na verdade, ficar como horas negativas para que você venha negociar o pagamento com essa pessoa. Certo. Isso. Obrigada, viu? De nada. Wagner, Oi, Vanessa. nós temos aqui no sábado, tudo que Uhum. passa de 4 horas, ele entra como extra e não Tá. está computando como extra, ele está entrando como banco. Então, todo fechamento de folha, as minhas gerentes precisam fazer esse cálculo manual para enviar para a Patrícia. Entendi. Eu acredito que o sistema é que, vamos lá, sistemicamente falando, quando eu criei as regras do que vai para banco, do que vai para hora extra, eu espelhei diretamente a convenção, tá, pessoal, de cada local, né? Seja Guarulhos, Varejo, as 4 convenções existentes hoje. Então, o que eu preciso fazer, né, Patrícia, Jana e Vanessa, nesse sentido,
é criar uma regra específica para esses VDs que praticam essa função, né? Fora do que a convenção pede, porque já é uma coisa que acontece naturalmente. Então, validando isso pelo escritório, né, mantendo essa ideia, a gente faz com que isso aconteça, É uma tá? questão agora de parametrização, né, Wagner? Então, Exatamente. a gente vê isso na sequência, viu, Vanessa? Tá, só Tá? reforcei aqui, porque Uhum, como está sendo feito manual, ô Jana, a uhum. chance de erro É grande, assim, né? exato, e aí depois isso dá um Hum, problemão para a gente, principalmente tá. trabalhista. As particularidades, tá? Específicas aí de cada local, a gente então vai alinhar com o Wagner, tá bom? E com Não. vocês. Então, tá Hum? ótimo. Ô, Van, Eu? era até bom você ter tocado nesse assunto pela questão que eu te perguntei, né? Como a Jana falou que essas horas, banco de horas vai ser pago agora nesse próximo semestre, Uhum. então as dos VDs que são bem diferentes, né? Justamente por causa desse cálculo que a gente faz manualmente. Então, até ver com a Paty e com a Jana se tem como elas mandarem esses valores para a gente para ver se realmente estão corretos, né? Porque como tem as horas do sábado, que eles já recebem, já vêm recebendo, Para descontar. isso, para quando fazer o cálculo para pagamento desse banco de horas, não fazer o cálculo errado, pagar um valor a mais, porque provavelmente está contando com o sábado. Sim, lembrando que para esse mês ainda, eu acho que vocês vão precisar ainda continuar me mandando a frequência. Só que a diferença desse mês, eu preciso que vocês me mandem o cálculo total de horas extras, porque como começou agora a fazer a tratativa pelo ponto, ele não vai conseguir pegar todo o período de banco de horas dos funcionários desde janeiro para cá. Então, eu vou precisar que vocês sinalizem isso para mim na frequência, né, como já vinha acontecendo antes, né, mas só daqui dentro daquele mês, mas eu vou precisar que vocês sinalizem de todo o período para que a gente possa pagar corretamente na folha, tá? Ô, Paty, Então, no meu, aí eu não. ainda a gente vai ter esse impasse entre um e outro até realmente corrigir e a gente tratar somente com um ponto. Nesse caso, você fala aquela planilha que a gente já está acostumado a Isso, mandar. Por isso. exemplo, eu não sei o das meninas, acredito que seja igual, mas a minha planilha, quando eu te mando o saldo, seja ele positivo ou negativo, já é o total, tá? Tá, ótimo. Mas assim, me sinalizar especificamente nesse mês, por exemplo, olha, lá no e-mail, segue, né, como todos vocês me mandam, a frequência e o total de banco de horas de cada funcionário especificamente, né, porque especificamente esse mês eu vou precisar bater a frequência junto com o ponto. Isso eu já venho fazendo desde o mês passado, né, mas como ainda não tinha sido feita a implantação em todas as unidades, a gente está tratando isso até realmente, né, começar a funcionar por si próprio, somente o ponto, para a gente ter as regras somente pelo ponto. Então, por enquanto, ainda eu peço que todos tenham um pouquinho de paciência, mas que eu vou ter, né, eu vou precisar dessa frequência, juntamente com a folha de pontos, né, que para a gente ir acertando até o negócio começar a andar direitinho. Tá, deixa eu só então tirar uma última dúvida, Paty. Então, nesse caso, essa que a gente vai te mandar agora, dia 24, já vai ser feito o pagamento desse banco de horas integral. Exatamente. Então, a Até partir do dia 40 horas, 25, a tá? gente zera tudo, certo, Vai? E começa a contar Certo. do zero. Isso, Tá bom? exatamente. Então, até 40 horas a gente vai pagar nessa folha de agora, que é o fechamento dia 24, que vai ser para a folha de julho, quinto dia útil de agosto. Então, a gente vai pagar esse banco de horas total dos 6 meses para cá, e aqueles que tiverem né, o excesso dessas 40 horas, aí eu peço para vocês verificarem se pode, né, a pessoa descansar essas